Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o assunto agora é o Bahia, mais uma vez o Bahia. O último vídeo a gente falou sobre treinadores que estavam sendo especulados no Bahia, Felipão, Dorival Júnior, Carille, Mano Menezes, e foi confirmado pela diretoria do Bahia, já está no site do Bahia a contratação de Mano Menezes. Mano Menezes agora é treinador do Bahia. E é sobre este assunto e sobre algumas características, algumas situações que eu vou levantar aqui, que eu vou fazer a minha resenha, a minha análise sobre o novo treinador do Bahia. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia, minha porra! Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, o 022 9922 5412, que está aqui na descrição. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou te colocar no grupo aqui. São muitos grupos, de vez em quando dá uma embolada, o celular trava, mas eu vou te colocar no grupo. É só ter um pouquinho de paciência, você chega lá, diz o seu nome, o time, que eu te coloco no grupo. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro aqui embaixo também, ver como é que faz para se tornar membro, que você vai ajudar muito o canal. E quando tivermos sorteios, já tivemos sorteios, os brindes estão prontos, tanto para os meus amigos torcedores do Atlético Paranaense, quanto o meu amigo torcedor do Bahia, mas infelizmente já fui 3 vezes no correio e eles não estão recebendo. Eu estou vendo se eu consigo, com uma transportadora, que me indicaram essa transportadora, eu vou ver se essa transportadora faz essa entrega. Aí, para mim poder chegar lá e cumprir com as minhas responsabilidades com os 3 amigos que foram sorteados. Então vamos lá, galera. Mano Menezes no Bahia. Bom, primeiro ponto. Eu já tinha falado no outro vídeo muita coisa sobre o Mano Menezes. Muita coisa porque no outro vídeo já vinha se especulando muito forte o nome do Mano Menezes. O problema todo era a situação do preparador físico que teve AVC. Então tinha toda aquela situação. Mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o treinador em si. Tá? Mas já se tinha essa especulação. Então vamos falar sobre o treinador em si. Para mim tem alguns pontos aí relevantes. Bom, tem um aspecto técnico, tem um aspecto tático e tem um aspecto psicológico. Bom, eu não vou fazer aqui em ordem, mas vou colocar algumas interrogações que depois provavelmente vocês vão entrar no canal ou no WhatsApp e vão conversar sobre isso. Então, para mim, eu vejo da seguinte forma. Vai ter um questionamento, meu amigo torcedor do Bahia, vai ter um questionamento, se já não tem um questionamento, da imprensa bairrista. A gente sabe que tem, infelizmente tem, mas tem. Acredito que esteja até mudando um pouco, mas tem. Muitos jornalistas que vão ligar o Mano Menezes ao Bahia. Você, meu amigo torcedor do Bahia, pode não gostar do que eu vou falar, tá? Mas eu tô aqui do Sudeste, tá bom? E eu falo o que a gente escuta, não vou pela cabeça dos outros, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Então, quem é contra o Bahia, os arquirrivais do Bahia, e até muitos que deixam de lado o futebol nordestino, vão questionar a escolha do Mano Menezes. Em que sentido? No sentido de que alguns treinadores ano passado foram colocados de lado em detrimento de estilo de jogo. Por quê? Ano passado que fez sucesso, e esse ano também
e esse ano também, foram os treinadores estrangeiros. Jorge Jesus pelo Flamengo e São Paulo pelo Santos. Primeiro e segundo colocados. Como é que esses dois times jogavam? Pra frente. Então, muitos treinadores, reconhecidamente, que não têm essas características, Felipão, Carille, Abel, Mano Menezes, dentre outros, que não têm essas características, penaram bastante. Penaram bastante. E não tem como não negar, perderam espaço. Foram colocados momentaneamente de lado, por causa de uma cobrança que todas as outras torcidas estavam fazendo em relação à forma de jogar, que tanto Jorge Jesus quanto São Paulo mudou. Esse ano tá indo, pode mudar? Pode. Mas estamos indo por um caminho muito parecido com o do ano passado. Entre os 3 primeiros colocados, tem 2 treinadores estrangeiros. E 2 treinadores estrangeiros que jogam para frente. São ofensivos. Que é o Cudê no Internacional e, de novo, São Paulo. Só que agora no Atlético Mineiro. E, mais ou menos, chegando lá aos pouquinhos, como não quer nada, o novo treinador do Flamengo. O Flamengo acho que está em 5º lugar, sei lá. Que também é um treinador ofensivo. Um pouco menos do que o São Paulo, mas ofensivo. Aí você pega o espaço que o Cuca teve no Santos, que é um treinador ofensivo. Então, onde é que eu quero chegar, meu amigo torcedor do Bahia? Muitos podem questionar o Mano ter aceitado a proposta do Bahia por falta de opção no sul e no sudeste do país. Vão questionar. Vão questionar. Você vai perguntar a minha opinião. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo como uma grande oportunidade do Mano, até porque o Mano não ia para o Bahia se não visse no elenco condições de jogar. Se ele visse que ia pegar um Bahia quebrado, um time fraco, mesmo que ele não tivesse mais opções, ele não ia pegar. Porque o Mano necessariamente não precisa de dinheiro, não está passando fome. Se ele aceitou o Bahia, porque ele vê no Bahia uma grande oportunidade de fazer um trabalho. Então, por este meu pensamento, eu não vejo o Mano Menezes, como eu tenho certeza que muitos vão ver, que o Mano Menezes aceitou o Bahia por falta de opção. Aí estão até dizendo que o Corinthians, o torcedor corintiano, ficou triste porque estavam pensando no Mano Menezes para o lugar do Thiago Nunes, que está balançando e pode sair. Pode até ser. Pode ser. Mas entre o certo e o duvidoso, e entre o elenco do Bahia e o elenco do Corinthians, eu, sinceramente, na boa, eu não vejo diferença alguma. Se ele tiver que fazer um trabalho bom, ele vai fazer ou no Corinthians ou no Bahia. Se for ruim, vai ser no Corinthians ou no Bahia, porque os elencos, para os dois, podem dar essa chance dele fazer um bom trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Vão bater um pouquinho nessa tecla. A torcida do Bahia tem que cagar para isso. Tem que deixar essa porra de lado. São os antes, são os invejosos, caga pra essa porra. Aí tem o segundo ponto. Bom, o Bahia mostra pro Brasil que a filosofia e que o plano do Bahia é para cima, não é para baixo. Porque o seu comandante hoje é um cara que tem títulos. É um cara que já foi de seleção brasileira.
Então contratando o Mano, você manda recado para todos os outros treinadores que o Bahia é um time de ponta e que qualquer treinador vai ter condições de trabalho no Bahia. Porque, independente do que aconteça, o Mano Menezes tem o seu carimbo. Então ele vai carimbar que o Bahia é um time de condição. Então, por esta parte, o Bahia já acerta no psicológico. Você tem no banco o Mano Menezes. O adversário vai olhar, bom, o treinador é o Mano Menezes. Com todo respeito ao Roger. Mas o Roger não dá para se comparar. Eu não estou nem falando tática e tecnicamente, tá? Que eu sei que a torcida do Bahia tá soltando marimbondos com o Roger, falando que ele era horrível. Eu não acho o Roger tão horrível assim. Não acho o Roger horrível dessa forma como alguns falaram. Mas o Roger precisava de tempo de trabalho. É igual o cara que está entrando no mercado agora. Ele precisa de tempo, ele precisa de tempo na carteira. Não vai adiantar ele ficar quicando de um trabalho em outro, 2 meses aqui, 2 meses ali. O Roger precisava de ter um tempo de trabalho. E ele teve esse tempo de trabalho. Isso que era o mais importante para ele. Ele precisa de tempo de trabalho. Todo mundo que está começando precisa de tempo de trabalho. E justamente por esse motivo, eu acho que o Roger saiu um pouco das suas características que a gente viu no Grêmio, viu no Palmeiras também, e que no Bahia ele quis agarrar, mas ele quis ficar mais tempo possível. Porque ele já teve experiências no Grêmio e no Palmeiras. Mas ele acabou mudando um pouco o seu formato justamente por causa disso. O que não é o caso do Mano. O Mano já tem uma característica própria. Então, quando o Bahia contrata o Mano Menezes, ele avisa para o Brasil que o Bahia não é qualquer time. O Bahia é um gigante e está contratando um treinador gigante do tamanho dele. Que o Mano tem as suas preferências táticas. Você pode ou não gostar, pode ou não concordar, mas ninguém pode descartar que o Mano é um cara vitorioso, pô. Ninguém pode descartar isso. Isso já está no currículo dele. É igual o Vanderlei Luxemburgo. Você pode falar que ele não está fazendo mais trabalho bom, que é isso, aquilo, outro, mas o Luxemburgo tem um nome. Ele já criou um nome, ele já criou uma identidade. Ele não é um emergente que pode dar certo. O Mano já deu certo. É igual quando você contrata jogador. Vou contratar um jogador que pode ou não dar certo. Você não sabe, ele nunca deu certo. Mas ele pode ou não, é a promessa. Agora, quando você contrata um jogador que já deu certo e ele não dá certo, você pode falar, não, pô, eu contratei o cara jogava pra cacete. Aqui que ele não jogou. Então o erro não foi meu, a gente deu azar. É o mesmo caso do Bahia. O Bahia está contratando um cara de peso. Se não der certo, a culpa não é da diretoria. Não deu certo. Então, a diretoria faz certo, traz um cara de peso pro tamanho que é o Bahia. Ponto. Então, já dá um recado para todo mundo. Aqui, treinadores grandes de ponta podem trabalhar também, que tem equipamentos, temos todas as condições para dar o trabalho que ele quer. Segundo. Então, terceiro ponto. Acredito eu que o Mano vá pedir jogador, porque o elenco do Bahia precisa. Eu acredito. Porque se o Bahia não der algumas peças que ele vai pedir, que eu tenho certeza que ele vai pedir, aí vai passar um pouquinho da responsabilidade do trabalho dar certo ou não também para a diretoria. Porque a gente sabe que o Bahia precisa de peças. Que muitos erros que o Bahia causa, muitos jogos que o Bahia perdeu, não foi só culpa do Roger. Foi jogadas individuais. Foi deficiências individuais. Que por uma questão de falta de opção, o Roger também não tinha como trocar. Por que escalou? Porque não tinha outro. Então, tem que dar as peças, algumas peças. O Mano sabe que o Bahia vai poder contratar igual o Atlético Mineiro está contratando? Não, porque o Bahia não tem um bilionário nas suas costas. Não tem as empresas que estão por trás ali do Flamengo também e de outros times.
Ele sabe que ele vai ter que se vai ter que manejar, vai ter que ter um bom senso. Só que o Mano é um cara muito respeitado e que muitos jogadores vão querer trabalhar para o Mano. E vai ter muito empresário oferecendo jogadores por causa do Mano Menezes. Então, indiscutivelmente, o Bahia dá um salto, sim, de visibilidade e de expectativa, saindo de Roger para Mano Menezes. Subiu um degrau, mas a diretoria, acredito eu, vai ter que se esforçar para dar as peças pro cara também, porque senão não dá para fazer milagre. Ah, mas com os jogadores que tá lá, dá pro Mano fazer um bom trabalho? Dá. Mas precisa de peças. Precisa de peças. Precisa de mais peças, principalmente para comando de ataque, pelo menos mais uma peça para beirada de campo e volante e zagueiros. Acredito eu que o Bahia precisaria pelo menos de umas 5 peças. Minha visão. O goleiro, acho que de repente dá para ajeitar ali, mas zagueiro, sei, lateral, não sei, mas zagueiro, volante, jogador de meia, de criação, tá chegando ali o Ramires, parece que vai voltar, pode ajudar, jogador de beirada, jogador ali de frente, porque tem o Gilberto, tem um outro rapaz ali, mas também não vive em garra, fala que ele é bom pra coisa e tal, mas até agora também não vê ele jogar nada. Então precisa pelo menos de umas 5 peças. Então esse é outro ponto. Agora vamos lá pro formato do Mano Menezes jogar. Bom, o Mano Menezes ficou muito questionado, não só o Mano Menezes, como os outros treinadores que eu já citei aqui, por causa de Jorge Jesus e Sampaoli. E também Renato Gaúcho, que são treinadores ofensivos. Eles perderam espaço por causa disso, porque o jogo, se não aparece Sampaoli e Jorge Jesus, a gente estava falando que o futebol brasileiro não estava jogando um grande futebol, mas o Felipão, o Mano Menezes, o Abel iam continuar na prateleira de cima. Eles foram questionados porque viram que tem um outro estilo de futebol que se joga mais bonito, e tudo que aconteceu com o Flamengo ano passado, deu uma banda numa porrada de treinador em relação à tática, vontade de atacar. Ou seja, aí aqueles treinadores que são os treinadores mais reativos, que jogam assim, que são o famoso retranqueiro, caiu por terra. O Mano Menezes não é um retranqueiro convicto. O Mano Menezes não é igual o Carille. Ele não é igual o Carille. Ele fez um grande trabalho no Corinthians, que o Corinthians tinha um sistema defensivo muito forte, mas nunca abdicou do ataque. O Mano Menezes, a principal característica do Mano Menezes ele sabe armar bem o sistema defensivo. Isso o Bahia precisa muito. E ele gosta de velocidade com toque de bola, porém, todos os times dele, ele sempre deu liberdade de criação. Então, o Rodriguinho com ele vai ter mais liberdade. Se você pegar os times dele, se você olhar, ele saiu do Cruzeiro, que foi campeão. O jogo, eu vou tirar como base o jogo Cruzeiro e Flamengo pela Copa do Brasil. O Flamengo atacou mais, ficou mais com a bola, mas os chutes mais certeiros foram do Cruzeiro. Os chutes mais certeiros foram do Cruzeiro. O Cruzeiro sempre incomodou muito. E num Campeonato Brasileiro, aonde
Os times que estão na ponta, quase todos têm a característica de posse de bola e de atacar. Você ter o Mano Menezes como estrategista, de furar e encontrar espaços para esses contra-ataques, é muito bom. Eu, particularmente, Magalhães, eu não sou muito a favor do estilo de jogo do Mano Menezes. Faz um futebol bonito? Não, mas é um futebol prático. E na minha visão, meu amigo torcedor do Bahia, muito mais do que um futebol bonito, o Bahia precisa de resultados e futebol prático. Então, eu sei que muitas vezes eu posso reclamar do estilo que o Bahia vai jogar. Mas se tiver resultado, eu vou estar aplaudindo o time do Bahia. Não é que eu goste, mas neste momento, para o Bahia atingir o patamar que eu quero que o Bahia atinja, ele precisa de resultados. E o Mano Menezes, na minha visão, é o cara certo no momento certo. Até porque o elenco que o Bahia tem vai dar para ele a oportunidade de ele aplicar o estilo de jogo que ele gosta. Ele gosta. Ele não gosta de posse de bola? Gosta. Ele gosta de posse de bola. Ele gosta. Mas não é o principal. É a segunda opção. O principal do Mano Menezes é a verticalidade. E ele acaba, muitas das vezes, prendendo mais os volantes. Ele prende o zagueiro, prende mais os volantes e libera os laterais e o ataque. Dificilmente o Bahia vai dar o contra-ataque para alguém. Dificilmente. Não é um esquema retranqueiro igual do Carille. Não é. É diferente. É diferente. Ele é mais meio termo. Ele gosta de um time bem compacto. Porque se você pegasse o grande trabalho dele, que não foi no Palmeiras, ele até começou bem no Palmeiras. Só que no Palmeiras contrataram ele para ele jogar para frente. Foi um erro. O Palmeiras, quando contrata o Mano Menezes com o objetivo dele jogar para frente, o Palmeiras errou. Errou. Não é a característica dele. Ele teve que sair da característica dele para tentar fazer uma coisa que o Palmeiras queria que ele fizesse. Errou. O Bahia não está contratando ele querendo que ele jogue para frente igual o São Paulo, igual o Renato, igual o Jesus, igual o Cudê. Não é. O Bahia está contratando ele sabendo das características dele e sabendo das características do elenco. Por isso mesmo foi que o Mano aceitou, porque ele sabe que os jogadores que tem no Bahia, ele pode aplicar o estilo dele de jogo, que vai se encaixar, que já está mais ou menos moldado com o que o Roger fazia. E no caso do Roger, justamente ao contrário. É justamente ao contrário. Além de faltar um pouco de experiência ao Roger, o Roger tinha um ponto de vista ao contrário, que ele teve que recuar, que não é o caso do Mano Menezes. O Mano Menezes é especialista nesse formato. No Flamengo ele teve um problema justamente por causa disso, porque o time do Flamengo e a torcida do Flamengo pressionou muito ele na época, que queria um time ofensivo, e ele não fazia isso. Ele não aguentou a onda. Ele falou que os jogadores não conseguiam entender o que ele queria. Não era que o DNA do elenco do Flamengo era muito ofensivo, e os caras não faziam o que ele mandava, porque os caras não se sentiam bem. Então criou uma titular, ele foi e chutou o balde. Mas o elenco do Bahia gosta desse formato e tem jogadores para esse formato. Então acho um casamento, na minha visão, perfeito. Ele não é retranqueiro por completo. Ele não é igual o Carille. Ele não é igual o Carille. Tá? Ele gosta de um time compacto, jogar próximo, sair com rapidez, mas ele não faz o seu contra-ataque robotizado. O contra-ataque ele dá liberdade de ação, de criação. Era por isso que o Arrascaeta lá se deu bem, o Thiago Neves se deu bem com ele no Cruzeiro, porque tinha liberdade. Então, os jogadores criativos do Bahia vão ter essa oportunidade de crescer. E outro detalhe, tem um jogador que pode crescer muito com ele. Muito com ele. Na verdade, dois. Dois jogadores podem crescer muito com ele. O Gilberto, que não está bem. O Gilberto pode crescer muito, mas muito com ele. E outro, de um jogador que eu gosto muito, já está jogando bem e acredito que vai jogar mais ainda.
que é o Rodriguinho. O Rodriguinho vai ter muito mais liberdade e o Mano Menezes vai colocar alguém necessariamente do lado do Rodriguinho para tabelar com ele. O Rodriguinho não vai ficar um lobo solitário, ele tendo que criar sozinho. Então, amigo, eu acredito muito no trabalho do Mano Menezes. Eu não vejo nada de negativo nessa contratação. E digo mais, todos sabem que eu gosto de um esquema ofensivo, mas eu não sou cego. Neste momento, pode não dar certo, Mano Menezes, mas neste momento a diretoria, para mim, acertou em cheio. Eu tenho certeza que tem torcedores que não estão gostando do Mano Menezes pelo estilo. Pelo estilo, sei que tem. Porém, para mim, o nome dele, o formato que ele gosta de jogar e por estar fora do cenário nacional há algum tempo, ter sido colocado de lado, acredito que ele vai vir com sangue nos olhos, faca na caveira, a faca aqui entre os dentes, para fazer um grande trabalho no Bahia. Boa sorte ao Mano Menezes, boa sorte ao Bahia e torcida do Bahia. Muito mais do que um futebol bonito, o Bahia precisa de resultados agora. Então eu, Magalhães, não vou cobrar futebol bonito do Bahia. Lógico que eu quero ver o futebol bonito, mas eu quero o resultado do Bahia. E isso eu acredito que o Mano Menezes possa dar. Mesmo não tendo torcida, mas tendo o apoio das redes sociais do Bahia para os jogadores e para o Mano Menezes, finalmente espero ver o Bahia na Libertadores em 2021. Um abraço, até mais. Valeu, fui, tamo junto. Bora, Bahia! Show! E eu não queria fazer isso, mas uma próxima gravação do Bahia, eu vou pegar a camisa do Bahia aqui que eu ganhei de um grande amigo que mora lá na Austrália, torcedor do Bahia. Vou mostrar de novo a camisa do Bahia com o meu nome atrás, 10 Magalhães. Aí, mano, tô com o joelho meio ruim, mas se precisar de um camisa 10 aí pra ser reserva do Rodriguinho, eu tô aqui. Apesar que eu jogava de lateral esquerdo, né? Mas com experiência eu posso jogar pelo meio. Um abraço, tamo junto.